Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Todos bem? Glória a Deus. Amém. Eu creio que o Senhor já está falando, amém? Estou com um temor muito grande do Senhor aqui. Que o Senhor tem ministrado algo profundo no meu coração. E eu quero compartilhar com você nessa noite. E a minha oração é para que o Senhor abra os seus olhos nessa noite. Que o Senhor abra os seus ouvidos. E que verdadeiramente nós todos possamos sair daqui transformados, libertos, curados. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite a você que nos assiste. É um prazer, uma honra, né? Estar aqui incumbido de trazer a palavra do Senhor. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra lá no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 10. Algo que já vem sendo ministrado aqui durante o mês todo. Quem sabe o tema que nós estamos falando? Compaixão, amém? Aleluia. Já aprendemos muito, né, sobre compaixão? Mas eu creio que ainda até o findar do mês, Deus ainda tem algo muito mais para derramar na nossa vida. E hoje apenas mais um capítulo, né, pastor? Hoje pela manhã tivemos a palavra sobrenatural do Senhor ministrada através da vida do nosso pastor. Eu convido você a estar assistindo, se você não esteve aqui pela manhã, que você não deixe de assistir essa mensagem sobrenatural, amém? Deus está fazendo, amém? Aleluia. Lucas 10, eu vou iniciar no verso 29. A parábola diz assim, a parábola do bom samaritano. Um homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus respondeu como uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou de longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou as suas feridas com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide desse homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. Então o especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia ou compaixão dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Pai, obrigado, Jesus. Obrigado porque Tu és maravilhoso. Obrigado pelo Teu amor, Jesus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Eu creio que o Senhor já vem ministrando ao nosso coração, Jesus. O Senhor já começou desde a palavra introdutória. Os louvores que foram conduzidos aqui, Jesus já ministrou no nosso coração. E eu te peço nesse momento, Senhor Jesus, que o Senhor continue ministrando o nosso coração, que o Senhor sonde a nossa mente, o nosso coração, e se existe algo que possa nos impedir, Jesus, de ouvir a Tua palavra, que seja repreendido, que seja lançado fora, e que nós venhamos ser fortalecidos aqui nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, amém? Dá uma salva de palmas, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem é muito profunda, né? Existe uma profundidade nessa passagem que normalmente nem é explorada. Muito se fala dessa palavra,
Mas existe algo profundo dentro dessa palavra que não é compartilhado. O centro da parábola não é apenas sobre ajudar alguém. Até o final da mensagem vai fazer sentido. O centro é revelar que a compaixão é a evidência mais visível de alguém que reconhece Deus, amém? Que realmente vive a essência do reino de Deus. Esse é o centro dessa mensagem. E quando eu estava ouvindo ao Senhor sobre essa mensagem, eu pedi ao Senhor um tema. E o tema da nossa mensagem é: quando ver não é o suficiente. Você pode falar isso para o seu irmão? Quando ver não é o suficiente. Amém? Talvez o maior problema da nossa geração não seja a falta de informação. Por quê? Porque nós vivemos em uma geração que vê tudo, sim ou não? Uma geração que é atualizada em tempo real, pastor. É ou não é? Quantos avanços nós vemos então? Não é falta de informação. Vivemos numa geração que vê tudo. Nunca vimos tanto sofrimento, nunca vimos tanto pedidos de oração, nunca soubemos tanto, pastor, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre suicídio, sobre famílias destruídas, sobre jovens perdidos, casamentos destruídos, sim ou não? Nunca tivemos tanta informação acerca desses assuntos, sim ou não? Então não é falta de informação. Então a nossa geração é uma geração que tem muita informação, é uma geração atualizada e ao mesmo tempo, isso é muito forte, é uma geração que age com indiferença, é uma geração que age com a indiferença para com o próximo, amém? Por quê? Porque ver, irmão, nunca foi o problema. Ou seja, nós vemos, é uma geração que nós temos informação, então nós vemos. Você concorda comigo? Então o problema não é ver. O texto que nós lemos diz que o sacerdote viu, sim ou não? O levita viu, sim ou não? O samaritano também viu, ou seja, todos viram. Todos nós estamos vendo tudo a todo tempo. Amém? Todo mundo conhece uma família que está passando por algum problema. Todo mundo conhece alguém que precisa de uma oração, de uma intercessão. Alguém que precisa de um auxílio, de um discipulado. Sim ou não? Então o problema não é se nós estamos vendo. Existe algo tremendo aqui. Porque o problema não é se você vê. Porque a diferença nunca esteve nos nossos olhos. Então a pergunta de Deus nunca foi: você viu? Mas sim, você foi movido por tudo isso que eu falei? Então a pergunta de Deus pra gente não é você viu. Ele não está perguntando se você viu. Ele está perguntando: você se moveu? Você se moveu o seu coração com compaixão acerca de tudo isso, dessas informações que nós temos recebidos? Então a diferença não está nos olhos, mas está no coração. Porque existem pessoas que enxergam a dor dos outros e seguem o seu caminho, assim como nós lemos o texto. E também existem pessoas que enxergam a dor dos outros e não conseguem continuar o mesmo. Quem é você? De novo, a pergunta de Deus não é se você viu. A pergunta de Deus é se você se movimentou, se você está se movimentando. Essa é a compaixão. Então, alguns pontos que eu quero compartilhar com você nessa noite, que eu quero refletir com você nessa noite, e que me pegou muito, porque é algo tremendo nesse texto. São 5 pontinhos bem rápido. Primeiro é que o sacerdote viu. Fala para o seu irmão: o sacerdote viu. O problema não é ver. Quando vê, não é o suficiente. O sacerdote viu. Mas a religião não produz necessariamente compaixão.
Lucas 10:31 fala que casualmente descia um sacerdote por aquele caminho e vendo, passou de largo. Irmão, passar de largo aqui significa ignorar algo, ignorar alguém, não dar importância, seguir adiante sem prestar atenção. Eu quero fazer você refletir se em algum momento da nossa caminhada nós passamos de largo acerca do nosso irmão. Ou seja, não damos importância a alguém que precisava de uma oração, que precisava de um auxílio, de uma ajuda. O problema não é ver, o problema é se mover. Então o sacerdote viu, e esse não é o problema é quem era o sacerdote? O sacerdote aqui representa um sistema religioso, ou seja, ele era alguém que conhecia a lei, que conhecia os sacrifícios, que conhecia a presença, sabia cantar salmos, sabia ensinar e sabia falar de Deus, mas havia perdido algo. O problema não é ver, o problema é se mover, e eu vou bater nisso até o final, porque nós estamos caminhando debaixo de uma vista, onde Deus pede movimento, pede visão, avanço, amém? Então havia o sacerdote, o problema do sacerdote é que ele havia perdido algo. O quê? Me pergunta o quê? Coração. O sacerdote havia perdido o coração. Então você pode conhecer versículos, saber tudo sobre a lei e ainda assim não ter o coração do Pai. Forte ou não é forte? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então o problema não é ver, mas se mover. Aleluia, Jesus. Você pode conhecer versículos e não ter o coração do Pai. E os fariseus conheciam a lei. Mateus 15:8 diz que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então uma igreja que é cheia de informação e é vazia de compaixão se torna em um museu, onde as pessoas vão simplesmente para ver. Ezequiel, eu amo essa palavra, Ezequiel 36:26 diz: tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Aleluia. Porque o maior perigo não é perder um dom, irmãos, mas é perder a sensibilidade da presença do Senhor, amém? A minha oração é para que nós não percamos a sensibilidade do Espírito. É para que nós saibamos e entendemos que nós não saímos de casa, eu sempre falo isso na célula, nós não saímos de casa simplesmente para trabalhar, ou para ir no mercado, ou para ir no banco pagar uma conta. Nós saímos de casa com uma missão: levar Cristo através da nossa vida. Então quando eu estou na fila de um banco, quando eu estou ali, sabe, preocupado com a conta que eu vou pagar, e eu preciso externar aquilo que está dentro do meu coração. O problema não é ver o que está acontecendo ao nosso redor, o problema é se mover, aleluia. O problema é como você tem se movimentado. A gente vê o problema da nossa nação, a gente vê várias coisas acontecendo e a gente só fica no ver. Mas você tem se movido com compaixão, você tem orado pela nossa nação, você tem orado pelo nosso presidente? Sério, né? E aí, o problema não é ver, o problema é se mover. Porque o maior perigo não é perder o dom, mas é perder a sensibilidade. Lucas 15 fala sobre o filho pródigo. O filho pródigo, o filho tinha um irmão dentro de casa. O irmão mais velho servia, obedecia, nunca saiu de casa. Mas quando o pai demonstrou misericórdia, o irmão ficou indignado. Por quê? Porque é possível estar na casa e não ter o coração do Pai. Amém? Isso é muito sério. Jonas também nos ensina algo. Jonas também perdeu a compaixão. A palavra diz que Jonas pregou em Nínive. Nínive se arrependeu. E o que aconteceu? Jonas ficou bravo. Imagina isso. Deus trazendo o livramento para aquele povo. E Jonas
ficou furioso. Então uma cidade inteira tinha acabado de ser salva, e o profeta está ali deprimido, porque Deus teve misericórdia daquele povo. Jonas amava mais a justiça do que as pessoas, e Deus lhe pergunta, em Jonas 4:11, não hei eu de ter compaixão dessa grande cidade, Jonas? Ei, Jonas amava mais a justiça do que as pessoas. A gente estava num discipulado agora há pouco e nós falamos sobre o pecado, sobre perdão. E é interessante que a teologia, pastor, tem um estudo que fala sobre a ira perfeita de Deus, que fala sobre Deus saber o que vai acontecer. E muitas das vezes, né, muitas das vezes até teve uma pergunta que foi: poxa, se Deus não teve compaixão de algumas pessoas e tal, e às vezes a gente faz essa pergunta, sim ou não? Por que Deus não livrou? Por que Deus não perdoou? É porque existe uma promessa de Deus. Deus vê o futuro, amém? Então a gente precisa confiar em Deus. Deus não lança uma palavra de maldição, são as consequências do nosso pecado, das decisões que nós tomamos. Mas na maioria das vezes a gente quer agir com punição para nós mesmos, sim ou não? Então, é possível a gente cantar, pregar e não amar. É possível a gente ser um sacerdote, mas mesmo assim passar de largo. Talvez o sacerdote, ele tenha perdido a fé. Talvez ele não tenha perdido a fé, mas talvez ele tenha perdido, sabe o que? A sensibilidade, as lágrimas nos olhos, sabe? E as lágrimas nos seus olhos virou como um museu, onde ele só via. E isso é muito sério. E o segundo ponto fala sobre o levita. Nós falamos sobre o sacerdote, o levita. O levita viu, amém? A palavra diz em Lucas 10:32, o levita viu. Mas o excesso de serviço pode matar a sensibilidade. Então, Lucas 10:32 fala assim, e de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. O levita era alguém que trabalhava para Deus, servia no templo. Talvez ele estivesse cansado, talvez estivesse atrasado, talvez ele estivesse voltando do culto, ou talvez estivesse com a sua agenda lotada. Talvez o levita aqui, muitas das vezes, vai simbolizar a gente. Quem aqui está cansado? Quem aqui está, sobrecarregado? Quem aqui está com a agenda cheia? Quem aqui está com muitos compromissos? Será que tem alguém aqui se identificando? Então, ele poderia ter inúmeras justificativas, assim como nós temos muitas das vezes inúmeras justificativas, mas nenhuma delas muda o fato de que o levita viu. Quando vê, não é o suficiente. Mas ele viu e passou de largo. Então é aqui que mora o perigo. Não é o pecado que destrói algumas pessoas muitas das vezes, mas é a rotina. Então de repente a sua agenda cheia, revela que a tua família está vazia. A tua agenda está cheia, muitos trabalhos, mas o teu ministério está parado. O perigo dentro da igreja às vezes não é deixar de servir, é justamente servir tanto que você perde a sensibilidade. E isso é muito forte. Lucas 10:38 fala sobre uma mulher, o pastor falou sobre isso pela manhã, Marta. Marta é o retrato disso. Marta estava servindo e Jesus estava ali dentro da casa, mas Marta, ela estava tão preocupada fazendo as coisas para Jesus, que perdeu a oportunidade de estar com Jesus. Marta estava servindo, mas distante. Estava trabalhando, mas estava desconectada. Apocalipse 2 fala sobre a igreja de Efésios. Jesus elogia, Jesus fala assim: o trabalho, a perseverança de vocês, o serviço de vocês.
Sabe? Jesus elogia tudo isso, pastor. Mas ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então é possível continuar trabalhando enquanto o coração já foi embora. Amém? Então talvez o levita não fosse um homem mau. Não creio que ele fosse um homem mau. Mas talvez ele fosse apenas alguém cansado. Porque a pressa, sabe, ela é inimiga da compaixão. Talvez o levita estava com sua agenda cheia. Então quem vive carregando, correndo, né? E carregando fardos pesados, geralmente passa de largo. E aí eu pergunto, será que você não está assim nessa noite? Será que você não está sobrecarregado de servir? Ei, Jesus está aqui nessa noite. E Ele pergunta: você quer estar comigo? Nós iniciamos o culto falando o quê? Eu só quero a tua presença. Não foi? Aleluia, Jesus. Nós adoramos ao Senhor. Nós ministramos, eu só quero a tua presença. E depois nós declaramos: em teus braços, Senhor Jesus. Nós pedimos: Senhor, eu só quero a tua presença. Depois nós declaramos: em teus braços, Senhor Jesus, eu creio que é o meu descanso. É ou não é? Depois nós declaramos que Ele é adoração, que nós devemos render a Ele adoração. Amém? Por que nós não caminhamos? Por que nós nos movemos debaixo dessa afirmação que nós fizemos nessa noite aqui? Pai, nós queremos a tua presença. Nós queremos, nós aceitamos e nós entendemos, Senhor Jesus, que os teus braços é o nosso descanso. Então por que você não descansa nos braços dele? Por que você está agitado com a sua agenda cheia? Enquanto os seus, muitas das vezes, estão precisando de um auxílio, de uma compaixão. De novo, quantos de nós a agenda está lotada? E alguém da família está precisando de 1 minuto, 20, de uma conversa, de um carinho. Aleluia, Jesus. Aleluia. Terceiro ponto, o samaritano viu, mas ele tinha algo que os religiosos perderam. Lucas 10:33 fala que o samaritano moveu-se de íntima compaixão. No grego, compaixão é uma palavra muito difícil aqui que eu nem vou me arriscar a falar, mas o significado é sentir a dor do outro dentro de si. Então compaixão é o que? Sentir a dor do outro dentro de si. É uma palavra usada quase exclusivamente para Jesus, porque a compaixão não é uma emoção, mas é um atributo do próprio Deus. Amém? André, você está falando que a compaixão é um atributo de Deus? Sim. Então como que eu posso me mover em cima disso? Quando você começa a entender o reino de Deus, que você carrega o reino de Deus, e você começa a fluir esse tributo, você começa a compartilhar, a derramar aquilo que você carrega. Aleluia, Jesus. Então, Jesus, Lucas 7:13 fala que Jesus viu a viúva de Naum. Uma mulher, todos conhecem essa passagem, uma mulher que estava enterrando seu filho. E aí eu pergunto para você, quem pediu um milagre ali? Quem? Ninguém. Ninguém pediu um milagre, ninguém clamou, ninguém teve fé, mas Jesus viu. A Bíblia diz, vendo-a, o Senhor moveu de íntima compaixão. Amém? Isso é muito forte. Então, vendo-a, o Senhor moveu-se de compaixão. Mas Jesus viu os 5.000. Mateus 17:32 diz assim, ó, Jesus disse: tenho compaixão dessa multidão. Coloca para mim, Mateus 10:32. Todos conhecem essa palavra. Tendo aquele que todo aquele que me confessar, Mateus 15:32, desculpa. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Fala assim, Jesus viu. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho
compaixão daquela multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer pelo caminho. Jesus viu. Ei, ele não multiplicou os pães porque eles pediram, mas porque ele sentiu compaixão deles. Jesus viu. Marcos 1:41 revela mais um atributo do Senhor sendo manifesto. Marcos 1:41 fala sobre o leproso. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e o tocou. Onde todos fugiam dos leprosos, Jesus tocava. Porque a compaixão, irmãos, a compaixão aproxima, já a religião afasta. Então é importante entender que talvez o homem caído ali, e aí eu passo para o próximo passo, o quarto passo que eu quero refletir com você nessa noite. Talvez o homem caído aqui fosse um teste para quem estivesse passando ali. Eu quero que você preste atenção nessa parte. Talvez o homem caído ali fosse um teste para todos aqueles que estavam passando. Isso tocou muito forte no meu coração. Sabe, é algo profundo. Então o homem ferido ali, para mim ele era como se fosse um espelho. Por quê, André? Jesus ele nunca disse o nome daquele ferido. Disse? Não aparece. Porque talvez o foco da parábola nunca tenha sido ele. Talvez o homem ferido estivesse ali para revelar o coração daqueles que estavam passando ali. Vai fazer sentido? Pessoas quebradas, pessoas feridas, revelam o que existem dentro de você. Amém? Davi revelou Saul. Davi poupava. Saul perseguia. O ferido não era Davi, o ferido era Saul. A reação de Davi revela quem ele é, revela quem Saul é. Quando eu vou para a Bíblia eu vejo José revelando os seus irmãos. Quando eu olho para a Bíblia eu vejo o filho pródigo revelando o coração do irmão mais velho. Olha isso. Quando eu vou para a Bíblia eu vejo que uma oferta revela o coração de Judas. Então talvez Deus não tenha colocado pessoas difíceis perto de você, não para mudar elas, mas para mudar você primeiro. Então eu entendo que o homem ferido é um espelho. O homem ferido, ele vem para revelar quem você é. Às vezes nós somos plantados em alguns lugares e a gente começa a mover com essa atmosfera que a gente carrega. E o ambiente começa a mudar e é interessante que as pessoas vão se incomodar. E aí eu te pergunto, essas pessoas estão incomodadas com o que aquela pessoa está fazendo? Porque o que aquela pessoa está fazendo está fluindo. Elas não estão incomodadas se está fluindo. Elas estão incomodadas porque o que ela está fazendo está revelando quem a gente é. Faz sentido ou não? Então quando chega alguém que carrega algo diferente, a nossa preocupação não é se está dando certo, a revelação é que ele revela o meu posicionamento mediante ao reino. Então o caído ali muitas das vezes ele revela quem está passando ali, o coração daquele que está passando ali. Amém? O quinto ponto fala sobre o homem ferido. Aí na perspectiva do que a gente ouve muito, que o homem ferido muitas das vezes era você. Então a parábola inteira caminha, aponta para Cristo. Amém? A parábola inteira aponta para Cristo. Adão caído na estrada, a humanidade ficou morta, sim ou não? Nem viva espiritualmente e nem totalmente destruída. Então a humanidade ficou ferida, sangrando, incapaz de voltar sozinha para casa. A lei passou, a lei representada pelos sacerdotes. Os rituais passaram,
representado pelo levita. Mas eis que veio alguém com um coração que carrega uma atmosfera sobrenatural. Eis que veio alguém que carrega a essência do reino. Jesus. Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E eu já caminho para o final. Jesus, o verdadeiro bom samaritano. Quero convidar o louvor. Eu quero que você se coloque de pé. Faltam só 4 minutos. Então, de repente, vem aquele que carrega uma atmosfera sobrenatural. Jesus, o verdadeiro bom samaritano. Eu amo essa palavra. Isaías 53:4 diz: certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades. A compaixão, a manifestação da compaixão se aproxima, se move. O verbo se fez carne. Ei, eu amo essa passagem. Eu amo essa história do bom samaritano. É interessante que a palavra diz que o bom samaritano, ele carregava algo em suas mãos. Amém? Lembra que eu falei sobre a importância de você não perder a sensibilidade, de você sair de casa todas as manhãs entendendo que você carrega uma mensagem e existe alguém no caminho que precisa de algo. Aquele samaritano, ele não saiu de casa com as mãos vazias. Ele saiu com uma palavra. Ele saiu com azeite, com vinho. Amém? O problema, irmãos, é que na maioria das vezes a gente está saindo de casa com as mãos vazias, com a nossa agenda cheia. O samaritano, ele saiu carregando vinho. E nós aprendemos e nós reconhecemos que o bom Jesus, o bom samaritano, derramou o seu sangue, o vinho. Ele derramou o azeite, o Espírito Santo do Senhor. Então, Ele colocou sobre nós, Ele carregou a nossa cruz, Ele nos lavou, Ele nos levou para a hospedaria, para a igreja, Ele nos resgatou. Aleluia. E Ele prometeu, João 4:3, eu voltarei. Ei, eu não sei se isso te impacta, mas Ele deixou uma palavra, eu vou voltar. Ele cuidou de mim e de você. Aleluia, Jesus. Talvez o maior milagre dessa parábola não seja o homem ter sido salvo. Talvez seja um samaritano, alguém que foi rejeitado, desprezado e considerado impuro. Revelou o coração de Deus daqueles que trabalhavam no templo. Porque Deus nunca se preocupou com especialistas em religião, mas Ele se preocupou e se preocupa com os filhos que se pareçam com Jesus. Amém? A minha oração nessa noite é para que nós sejamos impactados por essa palavra. O samaritano revela o nosso coração e isso precisa nos tocar profundamente. O que ele tem revelado acerca do meu coração? Ei, a minha oração é para que nós não percamos a sensibilidade do Espírito Santo, para que nós venhamos ser impactados por essa atmosfera sobrenatural do Senhor. Toda vez que nós declaramos, eu e a minha casa servimos ao Senhor, nós precisamos caminhar debaixo dessa palavra. Todos viram e nós estamos vendo o tempo todo, mas a pergunta é, você vai se movimentar? Você tem se movimentado? O que está nas suas mãos? O que você tem carregado? O sacerdote viu, o levita viu, o samaritano viu, mas somente o bom samaritano, aquele que carregava a atmosfera, aquele que carregava a presença, aquele que entendia, se aproximou, se movimentou. Porque a compaixão não é a capacidade de enxergar a dor,
mas é a incapacidade de permanecer indiferente depois de enxergar. Oh, aleluia! Glória a Deus! E talvez o maior sinal de avivamento não seja uma igreja cheia de dons, mas uma igreja cheia de pessoas que não conseguem mais se movimentar, passar de largo, mas se movimentar, porque se move através do atributo do Senhor, a compaixão. Amém? A pergunta de Jesus nessa noite para você não é se você viu, é se você continua andando, se movimentando depois de ter visto. Eu quero que você feche os seus olhos. Enquanto eu fizer essa oração, peça ao Senhor para trazer à sua memória se você tem parado durante a caminhada, se você tem passado de largo, se não tem se movimentado, se a sua agenda está cheia demais e você não tem se movido com compaixão para o próximo. A minha oração é para que o samaritano revele o seu coração e a partir dessa revelação você se movimente. Feche seus olhos. Pai amado, nessa noite, Jesus, nós não queremos apenas ouvir sobre compaixão, Pai. Nós queremos verdadeiramente nos arrepender. Perdoa-nos, ó Senhor, pelas vezes em que nós passamos de largo. Perdoa-nos, Jesus, pelas vezes em que nós estamos tão ocupados com os nossos compromissos, com os nossos problemas e até com a nossa religiosidade, que nós deixamos, Pai, de perceber aqueles que estão caídos à beira do caminho. Pai, que essa sensibilidade seja ativada nessa noite. Perdoa-nos, ó Pai, quando nós nos acostumamos com a dor dos outros. Perdoa-nos, ó Senhor, quando a rotina endurece o nosso coração, meu Pai. Perdoa-nos, ó Senhor, quando nós servimos sem amar, só como uma agenda diária. Quando nós cantamos sem sentir. Pai, quando nós oramos sem lágrimas, sem quebrantamento. Quando nós trabalhamos para Ti, mas nós nos afastamos do Teu coração. Pai, tira de nós um coração de pedra. Arranca de nós toda indiferença. Arranca de nós, Pai, a pressa que nos impede de enxergar. Arranca de nós toda a religião sem amor. Arranca de nós tudo aquilo que nos faz parecer com o sacerdote, com o levita, que somente viram. Pai, é hoje, e hoje, meu Pai, diante da Tua presença, nós fazemos uma escolha, nós decidimos, nós queremos parecer como Jesus, nós queremos revelar o coração do nosso Pai, nós queremos ser resposta para essa geração. Nós queremos, Pai, ser uma igreja que não simplesmente passa de lado, mas é uma igreja que resgata, que cura, que salva, que liberta. Queremos ser uma família, Jesus, que não passa de largo. Queremos ser pais, mães, que não passam de largo, líderes, discípulos. Que Teu Espírito Santo, Pai, possa quebrar toda a rotina espiritual. Quebra toda a frieza, toda a insensibilidade. Quebra todo o cansaço que tem roubado as nossas lágrimas. Quebra toda distração que nos fez perder o essencial, que é o atributo do Senhor, a compaixão. Que nós possamos sentir o que Tu sente, amar como Tu ama, chorar pelo que Te faz chorar, Jesus. Pai, em nome de Jesus, quebranta-nos, moda-nos e nos envia. Pai, que nós nunca nos falte lágrimas pelos perdidos, que nunca nos falte compaixão pelos feridos. Essa é a oração, Pai, que eu declaro nessa noite, em nome de Jesus. Se você concorda com essa palavra, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, Jesus.